Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a parceria de 14 anos entre a Abram e o Grupo MedX. São 14 anos como expositor e o primeiro ano promovendo um simpósio para nos dizer, nos agraciar com o tema inteligência artificial. Eu gostaria de convidar o professor doutor Carlos Lopes, que é pós-graduado em nutrologia pela Abram, extensão em tratamento de obesidade pela Harvard Med School, extensão em Social Media for Healthcare pela Harvard Business School, para nos agraciar com a palestra Aplicações Práticas de Inteligência Artificial para a Nutrologia. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, obrigado. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz com essa edição, porque são 14 anos, foi a especialidade que eu escolhi. E aí, pela primeira vez, fui chamado para palestrar oficialmente na grade, fiz 2 palestras, então estou muito feliz, é um momento muito especial aqui. Bem, vamos começar, espero que vocês estejam preparados para abrir a cabeça sobre muita coisa que está acontecendo, muita coisa de novidade. Eu sou médico, sou empresário, sou diretor executivo, CEO da MedX Tecnologia, nós somos uma das 5 maiores empresas de prontuário eletrônico, gestão de atendimento médico e telemedicina do Brasil atualmente, tá? E a minha área de expertise é promover aumento de produtividade. O meu foco, o meu propósito é aumentar a produtividade do médico usando tecnologia de ponta. A minha história não começou na medicina, na verdade, eu comecei a área de tecnologia de informação, medicina, eu fui cursar depois, com 34 anos de idade, já com empresa, já palestrando, inclusive em cursos aqui da Abram, do colega Carlos Verus, que talvez esteja por aí, trabalhei num programa chamado Microsoft Certified Partner, eu era parceiro oficial da Microsoft para integração junto a grandes empresas, trabalhei para Michelin, Bayer, Grupo Gerdau, assim, uma infinidade, até que num desses trabalhos eu esbarrei com a área de tecnologia em saúde. Eu tenho uma família toda de médicos, meus pais são oncologistas, meu pai é oncologista e radioterapeuta, mas era uma especialidade complicada há muitos anos atrás, né? Então, medicina passou longe das minhas escolhas e eu tinha uma cabeça muito analógica, muito assim, pragmática e muito cartesiana, de cálculo e tudo mais, sempre me dei bem com estatística, com matemática, então acabei indo para essa área de desenvolvimento de sistemas e quando surgiu uma oportunidade, eu acabei entrando na área de tecnologia em saúde e aí foi um boom, aquilo começou a crescer demais e eu senti necessidade de entender para melhor atender, para melhor desenvolver soluções. Então, aos 34 anos de idade, resolvi fazer uma faculdade de medicina. Eu era o cara estranho dentro da faculdade, que todo mundo tinha um propósito lá. Não, eu quero aliviar o sofrimento humano, meus pais são médicos e tal. E eu, não, olha, eu tenho uma empresa de tecnologia em saúde e eu quero entender melhor de medicina para desenvolver melhores aplicações dentro desse segmento para a produtividade do médico. Acabou que, no final das contas, um bichinho me mordeu, eu resolvi fazer especialização em nutrologia, fiz cursos de extensão fora do país em obesidade, que é o que eu gosto de atender, eu ainda atendo, tenho meu consultório, mas tem colegas que tocam lá o dia a dia, né? Infelizmente, com a questão da demanda da empresa, eu não consigo estar tanto tempo na assistência, mas ainda mantenho uma boa regularidade, é um negócio que eu gosto, acabei sendo picado por um bichinho aí de... fazer o bem aí para o próximo através da medicina. Não sou brasileiro, sou angolano, tá? Minha família veio para cá com a Guerra Civil, ou seja, eu faço parte de um grupo de refugiados e sou apaixonado, né, por cachorros e sou, nos momentos que me permitem, atleta amador de windsurf. Windsurf é a minha cachaça. E é por isso que eu vou abrir aqui com o que vamos surfar, quero chamar vocês para surfar comigo, tá? O que a gente vai surfar nesse simpósio? Então, vou falar um pouquinho de o que é IA e como funciona. Depois, construindo prompts. O que é prompt? Prompt a gente vai falar sobre o que é já, tá? É como é que a gente interfaceia com IA. Depois, vou falar como você pode usar IA para ser mais produtivo no seu consultório. Depois, como é que você se mantém atualizado com inteligência artificial? Depois, IA para geração de conteúdo, para o seu marketing digital, para outros tipos de conteúdo, fazer palestras, fazer e-books, tá? Tirar dúvidas dos seus pacientes usando IA. Aqui tem uma solução bem interessante que eu vou trazer para vocês também, que é bem bacana. E, por último, como é que a gente usa
IA para turbinar o marketing digital, porque hoje em dia o nosso paciente demanda isso, você tem que estar presente, você tem que ter a tua voz, a tua opinião ali, passar o que você acredita, né? E eu acho que no nossa especialidade tem muita desinformação, muito conceito equivocado, então quanto mais vozes críticas e no meio, assim, embasadas tiver, menos espaço para desinformação a gente tem. Então, é um estímulo realmente a gente estar presente nas redes sociais. Então, vamos começar o seguinte. Se você pegou essa fila, olhou na programação e não estava sabendo de nada, tem esse QR Code aqui, você ficando comigo aqui até o final, você vai ganhar 1 ano de acesso ao GPT-4o, que é a ferramenta de inteligência artificial da OpenAI mais avançada do mercado. Tá? Essa ferramenta ela custa em torno de R$ 1.400 por ano. Então, a gente está dando esse valor, 1 ano para cada um dos que estão presentes aqui. Tá? Então, escaneie esse QR Code aí. Bem, se vocês olharem, não está escaneando o QR Code? Ah, meu Deus, não acredito nisso. Sério? Vamos lá que a gente vai resolver até o final. Relaxa aí, vai dar tudo certo. Tá? Qualquer coisa, como a gente tem um stand lá, quem não conseguir escanear, a gente passa lá e vai resolver, não tem problema. Tá? Vamos lá. Aqui também atrapalha um pouquinho o seguinte, quando tem muita gente, a conexão fica lenta e às vezes a gente não consegue carregar. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Tá? Bem, segundo, vamos imaginar que a gente está no filme Matrix. Quem aqui assistiu o filme Matrix? Cara, tem muita gente que não assistiu. É um filme cult de ficção científica, tá? Em que o nosso mundo, como a gente conhece, é uma realidade simulada por máquinas. E aí, esse mundo dessa realidade simulada por máquinas, o protagonista ele é exposto a uma escolha. A escolha entre ficar no mundo simulado, que ele conhecia, ou tomar a pílula vermelha e ver uma outra realidade, a realidade verdadeira. Então, eu quero que vocês tomem a pílula vermelha comigo, da gente ver como você pode transformar sua prática com inteligência artificial. Beleza? Então, vamos seguir. Primeira coisa, eu queria trazer o seguinte. Por que você deve usar IA? Por que você deveria considerar usar a inteligência artificial? Tem vários motivos que eu vou trazer aqui. Tá? Para começar, na área de conhecimento e da gente se atualizar, hoje em dia, na verdade não é hoje em dia, novembro de 2023, segundo publicação no Medscape, as 10 principais especialidades requerem 27 horas de leitura por dia para você se manter atualizado. Vocês têm noção de quanto que um residente lê, em média, por mês, em termos de estudo de artigo científico? 5 horas. Imagina 27 horas por dia. Não dá para a gente se manter mais atualizado. Outra coisa, 15 horas por semana nós gastamos em tarefas burocráticas ou repetitivas. O convênio que pede o laudo, por que você está pedindo vitamina D para o paciente obeso? Ou um relatório de internação do paciente, sumário de alta, olhar exame, tudo isso repetitivo te custa 15 horas no mínimo, segundo também uma pesquisa feita aqui no Brasil. Vocês sabem quanto que representa 15 horas por semana em um ano? Significa que você gasta 90 dias, 3 meses do ano, fazendo esse tipo de tarefa. Tem noção do que são 3 meses do ano você fazendo esse tipo de tarefa? E é aqui que inteligência artificial pode te auxiliar muito. IA permite que você nade de braçada, como eu vou mostrar aqui, nesse tipo de cenário. Beleza? Então, vamos lá. Por que a medicina ela está te matando e você não sabe disso? Esse também é um motivo pelo qual você deveria prestar atenção em inteligência artificial. E aí eu vou trazer por quê. Né? Bem, expectativa de vida. Médicos, homens homens com CRM positivo, vivem 5 anos, em média, menos que homens da população em geral. E as mulheres vivem 21 anos menos. Vocês têm noção que são 21 anos menos de expectativa de vida? A média, né, principal causa mortes é doença cardiovascular, isso não foge do resto da população. A média de óbito é em torno de 51 anos de idade. Tá? Ou seja, é um cenário
Bem preocupante, né? Quem cuida da saúde dos outros está morrendo 21 anos mais cedo. Não tem condição, né? Taxa de suicídio entre médicos. Isso foi uma publicação do Conselho Regional de Medicina daqui de São Paulo. 4 vezes mais que a população em geral, sendo que as mulheres ainda têm uma taxa de suicídio, as mulheres médicas, 2 vezes maior. Ou seja, a gente pode classificar o exercício da medicina como um trabalho insalubre. Só que ninguém ganha insalubridade, né? Não, então, tá? E qual foi a conclusão que esse trabalho do CREMESP chegou? O que está acontecendo com os nossos médicos? Então, a gente infere que a baixa qualidade no tocante à sua própria saúde. Por quê? Porque não tem tempo. E a sobrecarga de trabalho. Que não tem isso, CLT, 40 horas por semana. Você faz 60, 70 horas por semana. Né? E depois que inventaram o WhatsApp para os pacientes, isso não termina nunca, é 24 horas. Entendeu? Não tem. Ela te manda mensagem de madrugada, te manda mensagem de domingo e tal. Então, piorou muito mais. Tá? Então, é isso que está acontecendo com a gente. E aí, onde é que você está jogando seu tempo fora? Sabe quando você pega um exame laboratorial e tem que dar uma olhada para ver o que está alterado, o paciente e tal? Isso te consome de 3 a 5 minutos, segundo levantamentos e estudos. Se você atende full time, ambulatório, né, dependendo da duração da tua consulta, você faz talvez umas 200 consultas por mês, 250, só essa brincadeira de ficar olhando o exame laboratorial custa 20 dias do seu ano. 20 dias você gasta olhando o exame laboratorial. Tá? Mais as horas de tarefas repetitivas, você chega lá nos 90 dias. Então, só um exemplo de para onde está indo o seu tempo. Seu tempo está indo aqui. E tempo, gente, a gente não consegue comprar de volta, né? Então, vamos lá. Vamos começar com a história da inteligência artificial. Como funciona? Primeiro, inteligência artificial não é um negócio novo. Primeira referência que tem a isso data de 1950. O primeiro algoritmo que eu fiz de inteligência artificial, eu fiz numa linguagem chamada TurboProlog, um sistema especialista para homeopatia, em 1996. Só que não era prático de usar. Você preenchia todos esses nomes do paciente, 4 horas depois ele falava qual era a bolinha que você tinha que dar para o seu paciente. Então, não dava para usar. Mas os algoritmos, os códigos são os mesmos. O que mudou? Por que ficou popular agora? Porque a capacidade de processamento que a gente tem, ela consegue entregar isso em segundos, coisa que lá nos antigamente a gente não tinha condições. Hoje, a gente tem computação em nuvem que faz isso. E inteligência artificial de inteligente não tem nada. Por quê? O core disso daí é tentativa e erro. Hoje, para fazer esse monte de tentativa e erro, quando você entra lá no ChatGPT achando que é o Google, fica perguntando se o Palmeiras tem algum título de campeonato mundial, o consumo dessa indústria, da indústria de IA, que surgiu agora mais pujante, há 1 ano e meio atrás, superou já o gasto de energia da indústria automobilística. 14% da energia do mundo hoje vai para data centers de IA. Só para você ter uma noção. Por quê? Porque você faz isso com força bruta, você faz com tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. E probabilidade. Então, gasta muita energia, você tem que resfriar muita coisa. Então, de inteligente, não tem nada. Por isso é que tem aí o burro do Shrek renderizado por IA nesse slide. Vamos explicar um pouquinho como funciona. Por quê? Se você não sabe o mínimo de como funciona, você não vai entender os resultados que você vai obter, você não vai entender as limitações que essa tecnologia tem, onde ela pode te atender e onde ela não pode te atender. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou trazer um conceito que todo mundo conhece. Todo mundo conhece o neurônio, não conhece? Show, né? Eu vou simplificar o neurônio. O que é um neurônio? Neurônio é um negócio que recebe sinais de axônios, tem um núcleo que faz alguma coisa e devolve para o próximo, via axônio, uma informação. Beleza? É por neurotransmissores, mas de uma maneira muito, muito simples, é isso que o neurônio faz. Na década de 60, teve um cara que teve uma sacada. Ele falou o seguinte, cara, deixa eu criar um neurônio artificial. O quê? Deixa eu criar um algoritmo que faz isso. Então, esse algoritmo é o quê? Ele recebe inputs, faz uma conta e devolve o cálculo para o próximo neurônio artificial. Essa é a base da inteligência artificial. Beleza? Que conta que esse neurônio aqui faz, né? Qual é a conta que isso aqui vai processar e tal? Normalmente, são algoritmos estatísticos de previsibilidade, que a gente chama de regressão linear.
Tá? Mas vocês não precisam ficar assustados que eu não vou entrar em matemática, porque eu não quero que vocês saiam correndo daqui. Vamos para a parte, daqui a pouco, prática. E aí, como é que isso funciona? Né? Eu boto um monte de inputs, né, de dados que eu estou entrando dentro da SA. Eu tenho vários córtex de neurônios artificiais, vários layers ali. E todos esses dados são processados por todos, que passam por uma segunda camada, para um segundo córtex, que passam para o terceiro córtex, e depois junta tudo para te dar um resultado de saída. Tá? Significa o seguinte, se você bater o olho naquilo ali, já dá para ver que tem trocentas milhões de possibilidades de combinação ali, né? Isso aqui é um modelo simplificado do que uma rede neural. É bem mais extenso do que isso aí. E aí significa o seguinte, quando eu faço esse processo todo, quando eu chego aqui no final, no resultado que ele me entrega, se eu tentar saber como ele chegou àquele resultado, a IA não consegue saber. Porque são trilhões de probabilidades, de possibilidades diferentes que ele chegou. Ele vai fazendo essa probabilidade e te entrega, mas ele não consegue fazer um nexo causal retrospectivo para te entregar como ele chegou àquela conclusão. É puramente matemática e estatística. Só que qual é o problema? Matemática e estatística, a gente consegue mentir com estatística. Vocês estão passando por uma campanha eleitoral na cidade de vocês. O que mais tem é mentira com estatística, ok? Tá? Tem números absurdos, né? As pessoas chutam números de milhões de acontecer alguma coisa, sendo que nem tem população de milhões naquele lugar. Mas, enfim, é mais ou menos isso. Então, vamos tentar ver aqui, de um jeito simples, como é que esse negócio funciona, para vocês entenderem as limitações e também quebrar uma ideia de que o que você está conversando com o ChatGPT, as pessoas estão roubando de você, você está trabalhando para ajudar a treinar aquilo ali, eu vou desconstruir esse mito também. Então, eu vou pegar uma rede neural muito simples com dois parâmetros, tá? Entre o X1 e o X2. Vamos supor que isso aqui seja o score de Framingham. Todo mundo sabe o que é score de Framingham, né? Risco cardiovascular nos próximos 10 anos e tudo mais. Tem várias variáveis. Score de Framingham usa regressão linear, é um estudo com regressão linear estatística. Então, vamos supor, eu poderia botar o X1 e o X2 como a pressão arterial e a idade. Aí eu jogo dentro de uma rede neural que vai processar e vai me dar um valor de resultado. Esse valor é um valor preditivo. Aí eu pego alguém de carne e osso, truvá-los, alguém especialista, que vai fazer essa conta e vai chegar a uma conclusão. E aí compara com a predição que a máquina deu. Vamos supor que, nos dois valores que eu imputei, a predição dessa rede neural foi, olha, o risco cardiovascular desse cara é 10%. Só que aí a máquina deu 10%, só que tem uma pessoa de carne e osso, especialista naquilo, que faz esse mesmo cálculo e fala, não, está errado, é 90%. Se era 10% a máquina e 90% especialista, qual foi o erro que isso aqui trouxe? 80%. Aí a gente devolve isso para um otimizador e manda ela fazer a conta de novo. Aí vai dar 15%. Aí o humano vai lá e fala, não, é 90%. E a gente fica nessa tentativa e erro até que a máquina atinja 95% de certeza. Quando você consegue isso, eu acabei de pré-treinar uma rede neural para fazer o score de Framingham. Deu para entender? Por isso é que o ChatGPT tem um G, um P e um T. O G é de generativo, ela tem condição de criar coisas novas. A partir do quê? A partir de modelo pré-treinado. Tá? E o T é de transformer, que é um tipo de tecnologia que a gente trabalha várias coisas em paralelo. E depois encontra lá na frente, como vocês viram várias coisas em paralelo, encontra lá na frente e tenta resumir. E por que eu falei que você não precisa estar preocupado com esse negócio do treinamento, de estarem usando o que você está conversando para treinar o ChatGPT e tal? Porque, imagina a quantidade de bobagem que tem na internet, vocês já sabem, né? Agora, imagina se a IA usasse isso para se autotreinar. Daqui a pouco era uma ferramenta completamente inútil, só ia ter bobagem lá dentro. Então, não, você treina com pessoas especialistas, tem que ter humano ali. A OpenAI está investindo 5 bilhões de dólares para treinar a próxima versão do GPT deles. 5 bi de dólar. Por quê? Você precisa ter gente, você precisa ter especialista para validar o true daquilo ali, né? O verdadeiro e retreinar o modelo. Tá? Então, a gente está aqui. Beleza? Qual é o perigo que tem a IA, a limitação dessa tecnologia? Como eu falei, ela foi feita para analisar e te entregar uma estatística. Eu falei que ela não sabe fazer uma regressão de como ela chegou naquele número. E ela é feita para entregar algum resultado. Então, se eu pegasse um caso clínico que você trouxesse para mim, Carlos, qual é o diagnóstico desse paciente? Eu poderia falar, olha,
é uma pneumonia da comunidade. Só que eu tenho 10% de confiança de que esse diagnóstico seja certo. Em outras palavras, eu estou te dizendo o quê? Que tem 90% de chance desse meu diagnóstico estar o quê? Errado. Beleza? Então, a gente tem essa questão envolvendo aqui, tá? Das alucinações é quando a IA te entrega um resultado que não existe, um resultado falso. Há um tempo atrás, um colega estava me vendo falar muito sobre IA no Instagram, e aí ele chegou e falou o seguinte: pô, Carlos, mas esse negócio de IA não serve para nada. Eu fui pesquisar, pedi lá, usa como Google, aí vai dar problema. Olha, me dá aí os estudos que tem de gestrinona e lipedema. Aí ele trouxe o estudo, quantos participantes, como é que foi randomizado, o nome do autor, o link, e nada disso existia. Porque ele entregou um resultado de algo com uma baixa probabilidade estatística. Aí você vai falar assim, tá, então por que eu estou nesse auditório aqui para aprender alguma coisa sobre isso? Porque se você souber agora a limitação e souber o básico de técnicas de dar comando para IA, você zera esse risco. Isso não vai acontecer. Beleza? Agora, se você usar como Google, entrou lá e botar da sua cabeça uma pergunta e tal, você não tem como confiar naquele conteúdo. Pode ser que dê um resultado muito, muito bom, muito certo, como pode ser um resultado muito, muito errado. Tá? Então, vamos lá. Outra dúvida que muita gente tem. A gente, às vezes, mostra coisas muito avançadas e pensa assim, nossa, esse negócio é um negócio caro. A gente tem essa referência que tecnologia é um negócio caro. Né? E o impacto que ela pode ter na tua produtividade, o custo que ela tem, é troco de pinga. É ridículo você até imaginar, assim, você pagaria tranquilamente 10 vezes mais pelo benefício a partir do momento que você terminar de ver todos os cenários aqui. Então, só para dar um exemplo, você tem o GPT gratuito, que é um negócio limitado, é uma versão um pouco mais burra dele e tudo mais, e você tem a versão paga, que tem o 4O, que é esse, que vocês ficando aqui até o final, vocês vão ter acesso. Tá? 1 ano do GPT 4O. Tá? Que ele tem essa ferramenta mais avançada, ele permite 5 vezes mais interações do que a versão gratuita, ele cria imagens e permite fazer análise de dados e processamento de arquivos. Tá? Isso aqui custa $20 por mês. Esse print aqui é da página da OpenAI. Tá? Botando no ano, é um investimento de R$1.400. Tá? Mas não sai assinando o negócio de GPT e tal, porque eu já falei que a gente está dando isso para vocês. É só ficar até o final. Tá? Então, beleza, R$1.400. Tá? É de graça. Eu, só de agência de marketing digital, que produzia um monte de peça bosta, um monte de texto que não tinha nada a ver comigo e tudo mais, eu gastava R$5.000 por mês. Troquei por um negócio de R$116. Tá? Então, só para vocês terem uma amplitude do quanto isso aqui pode economizar. Tá? Agora, qual é a diferença que você tem que saber? Como eu falei, você tem que entender como funciona. E tem que entender o que você quer. Porque senão vira igual a Alice no País das Maravilhas, né? Que a Alice chega lá, tem o gato pendurado na árvore e 2 caminhos para ela seguir. Aí ela pergunta para o gato, onde que vai dar essas estradas? O gato pergunta, para onde você quer ir? Não sei, então qualquer uma serve. Então, se você não sabe o que você quer pedir, qualquer caminho vai servir, qualquer coisa vai servir. Tá? Então, como que a gente dá comandos para IA? Bem, eu gosto de uma sigla que eu uso nos meus cursos presenciais sobre o tema, que é ELI5. Explain like I'm 5 years old. Me explica como se eu tivesse 5 anos de idade. Por isso é que tem a mulher ali explicando, né, para o garotinho de 5 anos de idade. E esses comandos são o quê? São prompts. Né? A gente chama os comandos que a gente dá para IA de prompts. Então, vamos lá. O que é um prompt? Um prompt é o comando que a gente executa na inteligência artificial. Aí você pode perguntar assim, putz, eu vou ter que decorar um monte de comando e tal. Não. As IAs generativas são baseadas em processadores de linguagem natural, ou seja, elas entendem o que você escreve. Elas conseguem entender português, francês, alemão, tudo que é idioma, tá? Beleza? Então, você não precisa saber uma linguagem técnica de informática, tá? Porque ela entende português, ou qualquer outro idioma, porque essas LLMs são modelos estendidos de linguagem, como o ChatGPT, o Gemini, o Llama, eles são processadores de linguagem natural. Então, vamos lá. Você vai querer montar um prompt perfeito, que tenha praticamente nada de risco de alucinar. Decore isso daqui. P, papel. O papel que a IA vai desempenhar. Eu vou trazer um exemplo, tá?
Ou seja, qual é a entidade que você quer que baixe na IA? Beleza? Não precisa ser entidade de candomblé, não, tá? Você pode ser uma entidade. Eu quero que seja um farmacêutico, quero que você seja um diretor de marketing, quero que você seja um economista. É a entidade que você quer. Por quê? Isso já define o aprofundamento do conhecimento, o linguajar e o que ela vai focar. Tá? Isso é tão importante que se eu botar um caso clínico e falar que o papel dela, um caso clínico de um paciente com uma doença cardiovascular e lesões psoriásicas na pele, se eu coloco e digo que é um cardiologista, ele foca só nos aspectos da doença cardiovascular. Se eu falar que é um dermatologista, ele esquece o coração e vai só na pele. O papel, a entidade que vai baixar. Primeiro, P. Segundo, o que a IA vai executar? A ação que ela vai executar. Beleza? Qual a ação que ela vai executar? Você vai fazer XPTO. Depois, qual é a apresentação dessas informações que eu quero? Como ela vai me apresentar esses dados? E, por último, fidelidade ao conteúdo. E é aqui o macete para ela não alucinar. Você faz a curadoria do conteúdo. E aí vira punção aspirativa por agulha fina também. Que eu, aliás, vou dar um exemplo de uma IA, que você bota o ultrassom, ela já disse, tem que fazer a PAF ou não, você bota o nome do paciente e já sai o pedido pronto, tá? E a gente vai fazer isso em, tipo, 20 segundos. E aí você entende as 15 horas e os 3 meses você joga fora da sua vida. Vamos lá, vamos seguir adiante aqui. Então, vamos lá. Outro dia desse, teve um paciente que ele fazia uma reposição por hipogonadismo comigo e ficou com a pandemia sem aparecer, nem nada disso. Quando ele voltou, ele teve um episódio agudo diagnosticado com esclerose múltipla. Aí ele voltou porque ele parou tudo de tratamento que ele estava fazendo, lá do hipogonadismo, estava péssimo, né, óbvio, e estava fazendo o uso de uma medicação imunológica para a esclerose múltipla, que tinha que entrar na justiça para conseguir a medicação, era um trampo danado. Primeiro, o cara já não vinha há 3 anos. Eu já não lembrava de nada. Então, depois eu vou mostrar para vocês como é que você pode usar a IA para te lembrar as coisas daquele paciente, beleza? Mas o principal, poxa, doutor, eu quero voltar a fazer reposição, mas me botaram medo, falou que, olha, a medicação, ela afeta o fígado e o Durateston também, aí eu parei o negócio todo e tal. Aí o que eu fiz? Se fossem condições normais de temperatura e pressão, eu ia gastar mais daquelas 15 horas de trabalho repetitivo. Eu ia falar com ele, olha, eu vou dar uma estudada nesse caso, depois eu te digo se a gente tem como fazer ou não, porque aqui durante a consulta não vai dar para eu ficar pegando a bula da medicação, olhar qual é a farmacodinâmica daquele negócio, né? Então, o que eu fiz? Escrevi um prompt durante a consulta, beleza? Primeiro é o papel. Qual é a entidade que eu mandei baixar aqui? Você é um farmacêutico experiente que faz análise de bula de medicação. É a entidade que baixou, beleza? A partir desse momento, tudo que eu conversar com a IA vai ser eu falando com o farmacêutico. O que eu quero? Analise a bula do medicamento que eu vou anexar. Quem está dando o conteúdo? Sou eu. Eu não falei o nome do medicamento. Por quê? Porque, de repente, ele pare uma informação errada. Ele alucina. E não dá para eu confiar numa alucinação. Se eu tenho que passar um remédio, eu tenho que saber, cara, se tem metabolismo hepático ou não. Ok? Então, olha, você vai avaliar se tem metabolização hepática ou excreção renal. Depois eu pedi como ele vai me entregar isso. A apresentação, o outro A. Então, resuma essas informações em um parágrafo sucinto, para não gastar muito tempo lendo, e em seguida me lista as contraindicações e efeitos adversos em estrutura de tópicos. E por último, fidelidade ao conteúdo. Qualquer pergunta subsequente, responda exclusivamente baseada no documento anexo. Se não tiver no documento anexo, fala que não sabe. Pronto. Resolvi a alucinação. Estou dando conteúdo e estou falando. Se não tiver aí, você diz que não sabe. Ok? Então, ele vai ficar travado naquilo ali. Vamos ver na prática isso? Ó. Vou mostrar o vídeo aqui, jogando esse prompt. Ó. Joguei o prompt. Vou anexar a bula desse medicamento, que se chama Ocrevus. Estou anexando a bula do medicamento. Tudo isso está em tempo real, tá, gente? Não está acelerado, nem nada disso. O tempo que ele vai levar para fazer isso é esse agora. Ó, beleza, olhou lá a bula, não é metabolizado nem excretado pelo rim, contraindicações aquelas ali, e os principais efeitos adversos. Pronto.
Esse foi o tempo que eu levei para dar a resposta ao meu paciente. Deve ter sido o quê? 10 segundos? 10 segundos. Pronto, beleza. Tá? E aí, qual é o meu papel disso aqui? Eu gosto de várias catchphrases que eu uso bastante, né? Tem umas que são proibidas para o momento. Mas tudo bem, mas uma frase que eu gosto muito é essa, do Albert Einstein. Se você pode explicar algo de forma simples, se você não consegue fazer isso, significa que você não entendeu o suficiente. Então, aqui, o meu papel é basicamente isso, é transformar algo que seja complexo, que se a gente for estudar isso a fundo, é complexo, em algo que é simples, que é fácil, que você vai conseguir sair daqui entendendo como usar e que cenários você tem para aplicar, tá? Então, é isso que a gente tem. Então, vamos começar a usar IA no consultório? Primeira coisa, outubro do ano passado eu resolvi fazer o seguinte, uma coisa que ocupa bastante meu tempo, e eu faço uma anamnese bem completa, é escrever no prontuário. Aí eu comecei a desenvolver uma IA conversacional, que ela escuta a minha conversa com o paciente, e aí ela identifica quem está falando o quê, eu treinei ela em cima da semiologia do Porto, para ela me entregar a anamnese pronta. E aí eu tenho foco só no meu paciente. Então, é para você aposentar seu teclado. Então, vou mostrar aqui como Roberta, é que funciona. Tudo bem? Bem, o que eu posso te ajudar? O que te trouxe aqui hoje na consulta? Doutora, eu estou com muita dificuldade de ganhar massa muscular. Ah, Desde quando você repara que está difícil você manter ou ganhar massa muscular? Então, eu sempre tive problema, mas eu percebi que depois dos 35 anos isso piorou demais. E o que aconteceu? Tem algum marco específico que você tenha visto? Seu peso tem variado? Como é que tem sido toda essa parte de alimentação, do peso? Conta um pouquinho aí para mim do seu histórico. Eu tenho SOP, né? Então eu sempre briguei com peso, mas eu percebi que depois das gestações o metabolismo parece que ficou meio doido. E aí eu fiquei com muito mais dificuldade de ganhar massa. Conta uma coisa, como é que é seu sono? Meu sono é bom, eu não tenho problema com sono. Como é que é seu hábito intestinal? Doutor, eu sempre tive problema, nunca psicopou direito. Sempre fui mais constipada. Além dessa questão do intestino, seu cabelo quebra, seu cabelo cai, sua unha é frágil, como é que é? Cai. Meu cabelo cai muito e a minha unha é tão fraca que às vezes eu tenho que fazer a unha no salão 2 vezes por semana, de tanto que ela quebra. Fora essa questão aí, que é uma queixa do hábito intestinal e do ganho de massa muscular, eu já posso te adiantar que seu treino está muito pouco, você tem que se exercitar mais vezes por semana e também, sem comer proteína, fica tudo muito mais difícil, né? E aí a gente vai analisar a sua dieta e tal, para a gente fazer uma orientação alimentar melhor. Eu vou pedir uns exames para você, para a gente ver como você tem SOP também, como é que está toda essa sua parte hormonal e tudo mais, porque aparentemente a dificuldade tem a ver com o seu estilo de vida. Você está com pouco exercício e uma dieta desordenada, né? Uma dieta desordenada para esse seu objetivo. Esse é o tempo que leva para ele começar a fazer a anamnese para mim, baseado na conversa. Aí ele me traz um resultado desse tipo, com tudo, com exame físico, diagnósticos, conduta, histórico familiar, histórico fisiológico, com tudo. Eu botei semiologia do Porto inteira ali. Então, eu fico praticamente só focado no meu paciente, batendo papo com ele, perguntando as coisas, e ele já é treinado para levar em consideração tudo que é relevante para um cenário médico. Então, se a gente está falando de futebol, do gato da paciente que subiu na árvore, nada disso vai fazer parte. Ele é treinado para fazer como se fosse, aí eu batizei isso daqui de R1, que é como se você tivesse um residente para chamar de seu. Entendeu? Que o residente é aquele cara que faz esse tipo de trabalho, fica escrevendo, aquela coisa que ninguém quer fazer. Então, eu criei um R1 para mim, né? Então, basicamente é isso. Outra coisa, lembra do paciente que eu falei que ficou 2 anos sem aparecer? E aí eu preciso, cara, a gente se atende muito, não tem condição de você memorizar todo mundo, né? Cara, vamos conversar com o prontuário médico? Então, eu vou carregar aqui, ó, nessa ferramenta aqui, que é o HipoGPT, que é nela que vocês vão ter o ChatGPT para usar. Ela é um ChatGPT para médicos, já no cenário. Vou carregar um prontuário de uma paciente que está há muito tempo sem aparecer, a Maria. Então, a Maria vem em 2018, ele começa a resumir para mim, ao longo dos anos, o que ela vinha usando, né? Ele faz um resumo para mim. Depois, ele vai me trazer os diagnósticos dela com o CID já, quais são as alergias, as doenças pré-existentes, histórico de cirurgia e os medicamentos que ela vem usando nas últimas consultas. Esse foi o tempo que ele levou para me resumir um prontuário de 4 anos. Eu já fiz análise para auditoria de hospital com um prontuário de 3.000 folhas de paciente de longa permanência e o tempo é tipo isso, 20, 30 segundos. E aí, se eu quiser, eu posso pedir outras coisas. Ó, me explica o contexto do quadro depressivo da Maria e quais são os gatilhos dela. Aí ele já começa a me falar, olha, ela tem hipotiroidismo, que também está associado
a depressão. Ela tem deficiência de B12, que também pode... Tem eventos expressantes. Da pandemia teve episódio de cálculo renal. E teve a doença terminal do cachorro e a morte do cachorro. Eu pedi para ele me explicar. Peraí, esse quadro depressivo está usando o Wellbutrin, por que mesmo que ela tem esse quadro depressivo? Me explica aí. E me explica logo o que agudiza ou não. Olha o tempo que eu levei. Está entendendo como é que você começa a se livrar de um monte de tarefa, um monte de tempo? Você fica nisso aí? Bem, e exame laboratorial? Lembra que eu falei que exame laboratorial custa 20 dias da sua vida, se você trabalha full time na assistência. 20 dias da sua vida por ano você gasta em exame laboratorial. Deixa eu pedir para a IA analisar um exame. Vou carregar aqui um laudo. Ele vai trazer aqui o laudo, vai analisar, vai pedir para eu confirmar idade e sexo, por quê? Por causa do valor de referência. E aí pronto, ele já está me trazendo o que pintou de alteração no exame do paciente. E depois os outros exames dele também. Esse é o tempo que está levando para analisar o laudo. E aí o paciente te manda isso no WhatsApp e fica te perturbando. Doutor, o que está alterado? Deu alguma coisa no meu exame? Deu alguma coisa? Aí eu posso, inclusive, pedir para a IA responder para o meu paciente. Então, vamos ver se dá para fazer isso? Aí eu vou pedir ali, ó, pode gerar para mim um texto explicativo, sucinto, para meu paciente, dos exames que estão alterados, ok? E o que cada um é e a manifestação clínica dessa alteração. Aí ele vai explicar o que é o VCM, como é que se manifesta, o que é o HCM, ó, a ureia, o hormônio, o ACTH aqui que ele trouxe, e o estradiol. Aí o que eu tenho que fazer? No final eu copio e colo no WhatsApp. Pronto. Foi esse o tempo que você levou para colocar. Se você gravasse um áudio, ia demorar mais do que isso, né? Tá aqui, tá pronto. Tá? E você ainda escreve num linguajar robusto, sem nenhum erro de português e tal. Você faz um papel bonito com o seu paciente, né? Vamos aplicar um protocolo clínico? Eu treinei a IA, lembra como é que a gente faz o prompt perfeito? PAF, igual punção aspirativa de agulha fina. Vamos a IA para falar se eu tenho que fazer uma PAF ou não? Eu fiz esse assistente de ultrassonografia de tireoide. Vou carregar um laudo de um OSG. Ó, vou pedir para ele processar. Aí, beleza, ele falou que tem um TIRADS 3 de 1,5 por 3, logo tem que fazer PAF, está indicado. Olha, me dá o nome do paciente para eu gerar já o pedido para você. Aí eu dou o paciente, pronto. Qual é o contexto histórico, a justificativa para o exame e o que está sendo pedido. Foi esse tempo que eu levei para fazer o pedido aqui. Então, ele já fez a análise da indicação ou não e já me gerou o pedido. Tá? Então, isso aqui é aplicação prática. Beleza, gente? Depois, a gente vai para a parte educacional. Como eu posso me manter atualizado usando inteligência artificial? Tá? Então, primeira coisa, vamos criar uma revisão bibliográfica, vamos criar um consenso, né? Putz, cara, isso dá uma trabalheira do caramba, tem que entrar no PubMed, pesquisar estudo científico, ver o que serve e o que não serve, ler esse trampo todo. Tem uma ferramenta bem bacana chamada Consensus. Aí eu vou perguntar o seguinte, suplementar creatina melhora a função cerebral? E aí eu peço para ele executar isso aqui para mim. Esse é o tempo que ele vai demorar, e eu vou explicar cada coisa que ele está fazendo. Primeiro, ele faz um sumário e me diz quantos estudos essa minha pergunta foi positiva, uma possibilidade ou negativa. Depois ele cria uma revisão sistemática com que estudo embasou ele para cada coisa. Pronto. E depois me traz todos os artigos, ó. Lancet, Neuroscience. Se você quiser, você clica, abre, ele te dá um study snapshot, né, que é um resumo daquele estudo, ó, um estudo muito citado. Se eu quiser, eu clico e posso ver o paper. Né? Se ele for aberto, você tem acesso ao paper, senão você vê o abstract e tudo mais. Olha quanto tempo. Tá? Gente, agora me responda o seguinte. Um colega médico como vocês, que estuda desse jeito, e você está lá, pega o artigo, não manjo muito de inglês, joga no Google Tradutor, imprime essa bodega, pega o marca-texto, olha, faça um resumo, como é que você consegue acompanhar um cara desse? Então, vocês, são esses 450 que estão aqui nesse auditório cheio, e obrigado aí
pela presença, vocês já estão na frente de muita gente. Eu, mais de 3 meses, toda semana eu fiz webinar para elevar nível de consciência da área médica sobre isso daí. 95% das pessoas que bateram no webinar não tinham nem ouvido falar de IA e não tinham nem noção de cenário de aplicação. Então, vocês já são minoria da minoria da minoria. Beleza? A gente tem dentro do IPO-GPT também, tá? A gente tem uma ferramenta de criação de revisão sistemática. Vou perguntar aqui, olha, terapia de reposição de testosterona aumenta risco de câncer de próstata? Tá? E aí você não precisa botar o assunto, você pode botar uma pergunta. E aí, nesse tempo aqui, ó, ele foi lá no PubMed, ou seja, tudo isso aqui que eu estou mostrando não tem alucinação. Você pode confiar, porque a curadoria do conteúdo está sendo fornecida. Eu dei a bula do Ocrevus, eu dei o prontuário do paciente, eu estou usando a ferramenta de IA no que ela faz de melhor, ou seja, é um puta de um processador linguístico, é isso que ela faz. Então, ela analisa muito bem, dados não estruturados, que em outras palavras são o quê? Textos, que é o que mais tem na medicina. Beleza? Tá? O que mais a gente tem? Putz, caso, eu vi ali numa revisão sistemática, tem um estudo ali que eu curti. Eu queria estudar esse estudo. Então, vamos destrinchar um artigo científico desse? Então, eu vou pegar aqui, de novo, um assistente que já faz isso. Eu vou anexar o arquivo. Aqui, no caso, eu vou botar um estudo sobre repensando a menopausa, tá? A TRH. Ah, não, esse eu peguei de semaglutida. Cara, que eu já estou dando tanta palestra sobre esse assunto em congresso que eu já estou misturando até as bolas. Ele vai lá buscar, olha, vai começar a me fazer um resumo do estudo da semaglutida com ICC. Esse é o tempo que leva, tá, gente? Não está acelerado. O que esse artigo quis responder? Qual foi o desenho desse estudo? A dose que foi utilizada? Os critérios de inclusão, critério de exclusão, a limitação do estudo, foi clinicamente relevante e se tem conflito de interesse. Ou seja, a IA vai lá naquela nota de rodapé de estudo científico, que ninguém lê aquela porra, com perdão da palavra, e já catou lá se tem conflito de interesse ou não. E foi esse o tempo que levou para isso te dar. De novo, cara, como você consegue, se tiver um colega do seu lado que usa isso e quem não usa, como é que você consegue estudar na velocidade dele? Você não vai conseguir estudar. E o detalhe, a partir daqui eu ainda posso conversar com esse estudo. Olha, me lista aí os materiais e métodos. Né? O que mais tem? Essa limitação de pouca heterogeneidade nos grupos, foi por quê? Você pode continuar, porque lembra que eu falei que tem um papel, tem a entidade que baixou? Então, quando tem a entidade que baixou, você está conversando com aquela entidade. Então, você já sabe que é um cara especialista em estudo científico, em peer review de grandes publicações, tá? E aí, beleza. Levantei a bibliografia, né? Peguei todos os estudos. Aí você pode falar assim, pô, Carlos, não tem nada que ajude a gente a criar apresentação de slide, não, porque as minhas apresentações de slide são horrorosas, cara. O slide parece o cão chupando manga. Beleza, tem. Como é que eu faço? Né? Eu primeiro uso um assistente para eu pegar um estudo que eu quero usar na minha aula, carrego, igual a semaglutida, e vou pedir para ele gerar uma estrutura de slides. Tá? Aí ele vai me perguntar, vem cá, quantos slides você quer e quais são os tópicos? Aí eu só falei para ele, ó, me monta aí 5 slides da tua cabeça, beleza? Ele pegou as informações mais relevantes, e esse é o tempo que ele está levando para estruturar isso para mim. Por enquanto, não tem PowerPoint, não tem nada. Ele só está desenhando a estrutura de tópicos e aqui eu posso ainda depurar. Olha, não gostei, dá para botar mais coisa na conclusão e tal. De novo, você está falando com um especialista, mantém isso na cabeça, o P do papel, do prompt, tá? Aí eu jogo isso dentro de uma ferramenta chamada Gama, copio e colo aquilo ali e peço para ele gerar por IA uma apresentação. E aí, olha o que ele fez com essa que eu pedi. Sendo que isso aqui não levou 1 minuto para ele fazer, tá? Ó. Primeiro slide, semaglutida. Segundo slide, os resultados. Terceiro, já cria as imagens. Depois, limitação dos estudos. E a conclusão. Se você quiser, você troca. Tem ferramentas bem mais avançadas de geração de imagem, fotorrealísticas e tudo mais. E aí você pode trocar. Mas esse foi o tempo. 1 minutinho, você está com o PowerPoint pronto. Só você baixar e ir acrescentando um e outro. Ah, Carlos, eu não dou aula nem nada, mas eu quero fazer um e-book para os meus pacientes sobre determinada condição. Igual, qualquer tipo de conteúdo, essa ferramenta de IA, ela processa, ela faz, tá?
Vamos tentar o próximo QR Code? De qualquer maneira, quem não conseguir, etc., vocês passam lá no meu stand da MedX, tem esse QR Code lá, você escaneia, entra no grupo que você vai ter o ChatGPT, ok? Você está aqui, você já vai ter. Vê se agora dá certo. Detalhe, você mira, bota a câmera, aparece um negócio amarelo, você toca no negócio amarelo e vai, tá? É porque ontem eu dei uma palestra dessa que as pessoas fotografaram o QR Code e me mandaram, pô, não está funcionando. Não, não é bem assim, você precisa bater a foto do QR Code, beleza? Tenta aí, também não se preocupe, qualquer coisa é só passar lá no stand no final. Não está lendo? Vamos lá. Mas não tem preocupação com isso. Como eu falei, a gente tem o QR Code impresso lá. No final, vocês podem passar no stand ao longo do congresso, até o final do dia de hoje, e escaneia lá. Vocês vão ser passados por um grupo de WhatsApp. Em cima desse grupo aí, a gente vai ativar para vocês o GPT-4o. Então, pode ficar relax com relação a isso, tá? Bem, vamos falar um pouquinho sobre o marketing digital. Será que a IA pode me ajudar a melhorar a minha comunicação com os pacientes? Tá? E detalhe, eu não preciso falar que é chover no molhado, mas as imagens que eu uso aqui são feitas por IA também, né? Então, você pode viajar na batatinha. Eu pedi, olha, bota um médico de jaleco voando em cima de um foguete. Cara, dane-se, o negócio vai fazer. Pode ficar pior ou melhor, mas vai fazer. Então, dê asas à sua criatividade, entendeu? Toma um Red Bull e dê asas à sua criatividade para botar lá os prompts que você quer. Primeiro, putz, cara, eu estou sem ideia nenhuma de conteúdo. Estou num puta de um brain fog. Vamos usar um assistente para gerar ideia de marketing? Vou carregar aqui, ele vai me perguntar, primeiro, qual é a sua especialidade? Eu vou botar 1, nutrologia. 2, pode me fornecer alguns exemplos de conteúdos que tiveram bastante engajamento? Né? Aí eu vou botar ali, ó, quanto custa emagrecer? E está aqui de propósito, tá? Até a digitação está meio devagarzinha, porque é para você ter um contraponto de quanto tempo leva a IA para fazer. Tá ruim, né? Oi, pronto. Aí eu tenho aqui, ó, porque exercício físico não vai te deixar mais magro. E o terceiro, 10 suplementos para emagrecer que não servem para nada. Foram 3 exemplos de conteúdos que eu botei e que engajaram bem. Tá? Que dizem que emagrece, mas que não fazem nada. Então, aqui foi o meu prompt que eu estou falando com o meu consultor de marketing. Aí pronto, com base nisso, ele vai me gerar 30 ideias. Vão ter umas 5 que são uma bosta, vão ter 5 que são excelentes, e as outras ali, 20, que são médio. Tá? Aí eu posso pegar as melhores e depois desenvolver essa ideia. Então, vamos gerar uma cópia para ela. Eu peguei a melhor que tinha ali e vou jogar dentro de um assistente meu lá no HippoGPT que gera copy, gera conteúdo. Aí primeiro ele pergunta, qual é o assunto que você quer trabalhar? Aí eu falei, relação entre alimentação e saúde mental. Depois, para onde o conteúdo vai ser gerado? Aí eu pedi para fazer um Reels. Aí depois ele vai processar, ótimo, vamos criar. Qual será o CTA, chamada para ação? Olha, segue meu perfil aí, CTA é o que a gente bota no final. CTA, Call to Action. Aí ele está trazendo aqui, ó, já monta aqui o roteiro, a headline, como você vai explicar, o que você vai falar. Qual é o trabalho que eu tenho agora? Eu copio isso, jogo num teleprompter dentro do celular, ligo e gravo. Acabou. Está aqui. Você gerou a ideia e gerou a copy também. Tá? E aí a gente pode também gerar imagem. Tá? A gente tem um assistente de criação de imagem. Tá? Vou botar aqui. Vou pedir aqui, olha, cria uma imagem de uma gestante andando na praia, falar sobre o benefício da vitamina D na gestação. Andando na praia. Eu quero fazer um Reels colorido, estou dando os números ali, o estilo da foto que eu quero, uma foto realística. Ó, aí esse é o tempo que ele vai levar para criar a foto. Detalhe, esse é um engine dos mais básicos de criação de imagem. Tem coisas fotorrealísticas bizarras. É que aqui, por questão de tempo, eu não trouxe deepfake, que tem um pedaço de uma aula que eu fiz de deepfake com o Drauzio Varela, que é impagável. É muito bom o que eles fizeram com o Drauzio Varela. Coitado do Drauzio Varela. Mas, enfim, é muito legal. Então, tem várias coisas, só que aqui a gente está indo num negócio, uma pegada mais objetiva. Tá? E que tal
Carlos, eu uso lá, faço meus vídeos e tal, será que IA pode me ajudar alguma coisa? Vamos ver como é que posso usar IA para meus vídeos? Há um tempo atrás eu recebi um convite da colega daqui da Abram, também professora daqui, a Socorro, que me chamou para palestrar na jornada de gineco-obstetrícia lá no Rio Grande do Norte. Aí eu estava no finger do avião e fui gravar o negócio na minha rede social. Palestrando na abertura do evento. Olha que eu estou olhando para baixo, tá? Inteligência artificial na área. Olha o som. Reparou? Eu olhei para baixo várias vezes, o som está uma bosta, está com aquele barulho do finger do avião e tal. Aí eu usei uma IA que faz filtro de ruído, legenda, e pega meu olho e bota fixo na câmera. Beleza? Vamos ver como é que ficou agora? Palestrando na abertura do evento sobre aplicações de inteligência artificial na área médica. Olha meu olho, como é que ficou bom. Eu fiquei até mais corado. Tá. Se fizesse partir disso daqui, botar eu falando espanhol, eu fazer, pô, também dá. Isso é muito fácil hoje. Tá? E aí eu vou passar também, eu e meus clones. Tá? Criar. Você pode criar um avatar fotorrealístico seu. Esse que eu vou mostrar para vocês, eu nem caprichei muito. Eu usei meu próprio celular para fazer. Aí ele cria um avatar seu fotorrealístico, cria um clone da sua voz e coloca para você aplicar em qualquer lugar. Então você pode escrever o que você quer que seu clone fale. Quer fazer uma aula online? Ah, não estou a fim de gravar, vou só escrever tudo, botar os slides no fundo e deixar meu clone falar. Você pode. Vamos ver como é que isso fica? Olá a todos, eu sou um avatar do Dr. Carlos Lopes, criado por inteligência artificial. Hola a todos, soy un avatar del Dr. Carlos López creado por inteligencia artificial. Hello everyone, I am an avatar of Dr. Carlos López created by artificial intelligence. Bonjour à tous, je suis un avatar du Dr. Carlos López créé par l'intelligence artificielle. Aí na boa, eu fiquei muito sexy. Falando em francês, cara. Só um parênteses, vamos seguir. E que tal gerar cortes? Cortes não é uma habilidade que só o Pablo Marçal do Faz o 28 tem. Você pode ter esse poder de fazer os cortes. Eu tenho no YouTube uma entrevista que eu dei para o canal da Leda Nagli, falando sobre tecnologia na área médica, tá? Aí eu peguei essa minha aula no YouTube, o link, joguei numa ferramenta de IA, que faz cortes. E olha o que ela faz. Ela já analisa por IA a probabilidade de viralizar desse teu corte. Ó. Aí você acha que aqueles negócios lá, o pessoal arruma e faz rápido, não sei quantos cortes, o cara publica 80 coisas por dia, é como? Ok? Ó, e aí eu peguei isso, e ele já gera, ó, todos os cortes, ó. E com o Virality Score. Aí eu posso baixar isso e publicar. Posso pegar uma entrevista que eu dei, um podcast que eu participei, um vídeo mais longo de uma aula que eu dei, ele já gera o corte, já ajusta para você postar em determinada mídia social. Eu quero botar no formato lá do YouTube, eu quero botar no Instagram, ele já faz isso automaticamente, tá? E aí, uma outra coisa, né? Eu posso usar a IA para responder aos meus pacientes. Daquele jeito lá que eu mostrei anteriormente, eu copiei e colei no meu WhatsApp, né? Mas vamos ver o seguinte, essa coluna desse pediatra, do Daniel Becker, no jornal O Globo, foi muito boa, que ele trouxe luz a esse problema, que foi alvo de discussão num grupo de pediatras no Rio de Janeiro, que é o quê? O novo pesadelo dos médicos. E o que é esse pesadelo? É isso aqui, ó. Algo que duplicou, virou a vida pelo avesso, duplicou a carga de trabalho, invadiu o espaço privado e já acabou com o pouco tempo de descanso que a gente tem, que foi o WhatsApp. Tá? E aí, você pode criar, via IA, treinar uma IA com as perguntas e respostas que você dá frequentemente para o seu paciente, com a sua forma de falar, inclusive, de escrever, e colocar
uma IA respondendo seu paciente dentro de um canal no WhatsApp. E aí, obviamente, se for alguma coisa de urgência ou de emergência e tal, a própria IA é treinada para direcionar. Ó, liga para tal telefone, agenda a sua consulta. Esse aqui eu fiz para uma colega ginecologista, que ela chama as pacientes de Plena. Aí a gente fez o alter ego dela ali, doutora Plena. Né? E ela já responde, fala, Plena, você, que pena, você está aí com um problema para dormir e tal, olha, tenta higienizar seu sono, todas aquelas, qual é o sabonete que usa na pepeca, o que faz com não sei o quê, já faz tudo. Responde todo esse negócio. Né? Então, de novo, começa a sobrar tempo para você. Show? Tá? Bem, se você chegou até aqui, eu não tenho dúvida que você olhou tudo isso aqui e você já viu, no mínimo, 5 cenários de aplicação de IA que você pode fazer na sua vida, na sua prática. Ok? Então, dentro disso daqui, primeira pergunta que eu vou fazer aí para vocês, tá? Quanto que valeria você recuperar aqueles 3 meses da sua vida que são gastos em tarefas repetitivas? Eu acho que aqui eu já mostrei um monte de cenário em como você pode ganhar esses 3 meses de vida de volta, usando tecnologia, tá? E aqui na Abram, como eu falei, para mim é um momento especial, primeira vez que eu estou vindo palestrar, primeira vez que a gente faz um simpósio, e eu quero realmente tratar vocês como pioneiros nesse negócio. Igual eu falei, os meus webinars, 95% das pessoas não estão sabendo nada. O levantamento da Medscape, porque aí não é o Carlos falando, é a Medscape, 70% dos médicos não sabem nada, não ouviram falar nada de IA, eles só têm medo. Esse é o número, tá? Olha, eu não sei, eu não busquei saber, eu só estou com medo que esse negócio impacte no meu trabalho, no meu emprego, na minha renda. Esse é o desenho, ok? Então, vocês aqui vão ter a oportunidade de ser pioneiros dentro disso daqui. Como eu falei, meu propósito é simplificar esse processo todo. Então, se você olhou isso aqui, e você viu que é para você, que você vai ter benefício nisso daqui, eu quero te convidar exatamente para fazer parte aí, hoje, ok? Por isso que a gente fez esse simpósio aqui, tá? Do meu programa de mentoria em IA focado na área médica, tá? Esse programa de mentoria é online, dura 3 meses. São 12 aulas ao vivo pelo Zoom. E eu tenho mais 12 aulas já gravadas, que são teórico / práticas, junto com essa história de como montar os prompts, etc. Tá? Então, são 12 mentorias ao vivo, ou seja, em 3 meses você liquida isso, sendo que na primeira aula que você tiver, você já vai começar a usar coisas no seu dia a dia. Zero dúvida disso, zero, ok? Tá? Primeira aula, 16 de outubro, 12 meses de acesso às aulas teóricas, cada aula de mentoria ao vivo, você tem 1 mês ainda para assistir, para repetir, etc. Tá? E ainda tem a comunidade para você receber novidades e tirar dúvidas lá comigo, ou seja, aula ao vivo comigo, para tirar suas dúvidas, apresentar ferramentas, te dar o passo a passo de como fazer as coisas, ok? Então, de novo, só para vocês terem esse conceito, quanto que custa os 90 dias do seu ano? Quanto custa a sua hora? Quanto custa o seu tempo? E quanto você investiria para ter esse tempo de volta? Tá? E aqui eu vou te trazer uma proposta, que é comprar uma Ferrari por $1. Quem gostaria de comprar uma Ferrari por $1? Ninguém? A pessoa não gosta da Ferrari? Vocês viram o documentário da Ferrari, o filme, e acharam caído, né? Eu também achei. Tá? Tá bom, vai que você gosta de Fiat Uno. Comprar um Fiat Uno por $1. Tá serve também, qualquer coisa desse tipo. É uma oportunidade, realmente, de acesso a essas ferramentas. E, além disso daqui, desse programa de mentoria, lembra que eu mostrei vários cenários para vocês, vários assistentes que fazem exame, fazem estudo científico, etc. Tudo isso está dentro de uma plataforma nossa chamada HipoGPT, que é um chat GPT para médicos. E aí, essa ferramenta vai estar disponível. Antes disso, essa tecnologia, gente, você dominar isso, tem uma capacidade transformadora tão absurda, mas tão absurda, eu faço imersões presenciais. Só que a imersão presencial,
como é hands-on, a gente não consegue alcançar muita gente. São 25 alunos só, porque você está comigo lá de coach, teu, nesse processo durante 12 horas num sábado inteiro. Tá? Mas aí a gente tem aí uma série de depoimentos já de vários alunos aqui, né? Então, olha, experiência disruptiva desse colega aqui que postou, né? Totalmente aplicável, né? Tá? É uma ferramenta que nos coloca décadas à frente. Aprender isso, você vai décadas à frente do resto. Tá? Mudança de mindset garantido. Né? Absoluto, maravilhoso, vai recomendar muito. Né? É transformador. Né? Esse aqui, olha, superou aqui todas as expectativas e foi transformador. E, por último, esse daqui, tá? Que falou, primeiro curso que eu tive acesso a recuperar uma coisa que nenhum outro curso até hoje na vida me trouxe, foi meu tempo. Tá? Então, a forma que a gente apresenta é muito diferente. Como eu falei, minha biografia é o quê? Eu falo tecniquez. Até hoje eu codo, né, que é escrever código, quando eu quero prototipar alguma coisa, depois tem meu time de desenvolvimento que faz o resto do trabalho. Né? Mas eu falo isso e continuo estudando medicina, falo os 2 idiomas tranquilamente, ok? Então, primeiro, esse HippoGPT que eu estou te dando o ChatGPT dentro dele, essa ferramenta que a gente vai incluir nisso daqui. O ChatGPT 4o, você já está aqui, já ganhou de presente. Eu lamento pelos que não conseguiram escanear o QR Code, um problema de tecnologia, não, brincadeira. Passa lá no nosso stand, tem o QR Code lá. Você escaneia, vai preencher seus dados, vai cair e a gente já vai ativar isso para você. Oi? Não, já tem bastante gente, tinha quase 300 pessoas na notificação que escaneou e já entrou, tá? Mas aí é simples, é só ir lá no nosso stand, passa ali, tem lá na frente um QR Code, você escaneia, nenhum problema. Teve aqui na palestra, cara, pode colocar. Só para vocês terem uma noção, esse aí é um investimento de mais de R$500 mil que a nossa empresa está fazendo nisso daqui. A gente quer realmente tornar multiplicadores, médicos pioneiros e que levem isso para frente, tá? Então, vamos lá, isso aqui você já ganhou. Fora isso, a gente tem vários assistentes aqui dentro do HippoGPT. E o HippoGPT não é por conta do hipopótamo. Ele é em homenagem a... Alguém tem um chute? Algo que tem a ver com medicina, que tem hipo também na frente. Hipócrates, perfeito. É uma brincadeira com Hipócrates e o hipopótamo. Tá? Então, a gente tem assistente que analisa o seu prontuário, assistente que faz análise de exame, que destrincha o artigo científico para você, que faz uma revisão sistemática automática. Tá? Depois, para a sua comunicação aqui, assistente de ideias de marketing, de copyright, de montar estruturas de apresentação, de criar imagens. Tudo isso são assistentes prontos. E, atualmente, qualquer novo assistente que a gente coloca, você vai ter acesso também. Eu estou trabalhando em reunir as principais especialidades e colocar os consensos dessas especialidades treinadas dentro da IA, para você pegar, poxa, deixa eu ver o consenso da Sociedade Brasileira de Diabetes, para diabetes tipo 1, para diabetes tipo 2 e tal. Aliás, depois eu queria a ajuda de alguém da Abram para eu achar os consensos de vocês no site, que eu tentei achar para ver onde é que estava e não consegui localizar. Então, depois alguém me dá uma dica aí, que é um trabalho que a gente está fazendo de ter todos os consensos das principais especialidades treinados dentro da IA. Para quê? Para não alucinar. Para ser uma ferramenta fidedigna, confiável, que você possa usar. Beleza? Tá? E aí, vamos lá. O que vai ser a Ferrari por $1? Essa minha mentoria custa 2.350, beleza? Tá? Você vai ter 12 meses de acesso ao HippoGPT com esses assistentes todos. O ChatGPT você já ganhou. Escaneou lá o QR Code, vai lá, escaneia. Se você não conseguiu, você já levou, já ganhou. Tá? Beleza? Isso custa R$ 4.047. O HippoGPT a gente tem um custo de R$ 1.697. Se você lembrar, só o ChatGPT custa R$ 1.400 por ano para você usar, o 4O. Tá? Sendo que não tem nenhum assistente. Aqui, no que vai ter para vocês, aqui nesse simpósio, igual eu falei, a gente fez um negócio mega especial aqui, 1.797. Ou seja, se você comparar, quanto você gastaria só para ter o GPT-4o, você está pagando R$300. De novo, é troco de pinga, é Ferrari por $1. E ainda tem a grande vantagem de você passar 12 semanas, uma vez por semana, comigo, ao vivo pelo Zoom. Beleza? Ainda tem esse privilégio. Tá? Então, hoje é essa oferta aqui para vocês.
Quem está no grupo de WhatsApp, que escaneou lá o QR Code, tudo direitinho, tá? Vai ter isso, ok? E aí, é aquilo. É a transformação que a gente está prometendo aí para você. Você ganhar esses 90 dias de volta, tá? Você escaneia aqui o QR Code, você vai ter acesso a isso tudo aqui, tá? No grupo, quem está no grupo de WhatsApp da aula, a gente já mandou o link lá, porque às vezes em aula fica difícil escanear o QR Code mesmo. E, oi? O outro vai dar, é só ir lá no stand, não tem nenhum problema. Eu falei, vai no stand, escaneia, que o GPT-4o você já vai ter, tá? E, além disso, nós temos as nossas soluções lá de prontuário eletrônico, nós temos essa imersão presencial que eu faço, temos um congresso nosso médico em novembro, onde a gente traz trending topics da medicina, né, para frente. Esse ano é no dia 29 e 30 de novembro. Então, além disso, vocês que estão aqui, querem apostar, querem cair de cabeça nisso daqui e transformar a produtividade de vocês, voltar a ganhar esse tempo, cara, vocês ainda vão ter R$1.000 de cashback para usar na minha presencial, se você quiser lá fazer um deep dive comigo de coach seu, ou ir no nosso congresso, ou usar isso dentro da nossa plataforma lá para você usar de desconto. Tá? Como eu falei, vocês como pioneiros disso daqui vão ter assim, um diferencial enorme e a gente quer efetivamente pegar essas pessoas de cabeça mais aberta e terem vocês transformando a produtividade de vocês com essa tecnologia. Beleza? Então tem aqui, a gente vai passar por isso. Qualquer coisa que vocês quiserem, a gente vai estar ainda lá no stand o dia inteiro, não tem pressa, pode ir lá, escaneia o QR Code. Segunda-feira, vocês vão receber um WhatsApp, todo mundo que foi lá, independente de querer fazer minha mentoria ou não, você vai ter esse 1 ano de acesso ao GPT-4o na nossa plataforma. Passa lá, escaneia, que você vai ter. Beleza, gente? E aí, caminhando aqui para o final. Take home messages aqui sobre IA. Tá? Então, a primeira, IA é um tremendo copiloto para você. Tá? É um tremendo copilot aqui do que você tem. Depois, pode ser extremamente confiável, desde que você saiba como usar. Lembra do PAF, que eu expliquei para vocês. Tá? Depois, ela é simples de usar, porque você escreve em português. Você só precisa saber escrever português. E pode até escrever errado, que ele entende. Então, é facílimo de usar, tá? E ela pode até te surpreender. Como eu falei no início da palestra, eu faço parte de grupo de refugiados, né? Minha família veio para cá, fugindo de Angola, de uma guerra civil. E aí, meus pais são médicos, só que quando eles vieram para cá, a gente, obviamente que a gente não tinha, eles não tinham autorização para exercer medicina, então não tinham condição de me criar. Então, eu fui criado pelos meus avós, né? Sendo que, nos últimos 11 anos, né, eu acabei ficando com o privilégio de ter que cuidar da minha avó, que foi quem me criou até os 7. Então, eu acabei devolvendo todo o carinho e tudo mais, e toda a atenção. Há 1 ano e meio, a gente perdeu ela para um glioblastoma, em menos de 2 meses. Tá? E, anteontem, seria o aniversário dela de 98 anos. Né? E teve um episódio que eu levei ela umas 5 vezes a Portugal depois de 85 anos de idade, a família toda contra. Sua avó vai ter uma trombose, não, a gente mete Clexane, foda-se, vamos embora, vamos lá, meia, vai dar tudo certo. Foi 1 vez, foi 2, foi 5, e numa das vezes, eu ia para uma conferência de tecnologia em que eu desenvolvi um aplicativo que eu ia apresentar na Europa, e dentro disso, eu falei, vó, quer ir comigo? Eu te deixo lá na casa da sua irmã, vou para a minha conferência, depois eu passo de volta e te busco. E aí, quando eu voltei, a gente estava lá na casa da irmã dela, eu peguei o bonezinho que eu mandei fazer desse meu aplicativo, botei no cap lá com ela, né? E acabei só batendo uma foto. E aí, depois que ela se foi, eu adoro aquela foto, é a foto que eu mais gosto com a minha avó. E quando eu coloquei essa foto, eu me arrependi depois, falei assim, pô, depois que ela foi e tal, eu falei, poxa, eu devia ter gravado alguma coisa com ela naquele dia. E ela era uma daquelas portuguesas que falava com sotaque, né, que ela misturou Portugal com Angola. Então ela misturava quibundo, que é o dialeto que tem lá, com português, xingava todo mundo. Tem vídeos muito engraçados com ela. Eu falei assim, poxa, eu queria muito ter a oportunidade de reviver esse momento. E aí a IA me permitiu fazer isso.
Essa aqui foi a foto em 2016, quando fui para essa conferência na Europa, em que eu carreguei a foto, e aí eu pedi para a IA fazer o seguinte, olha, eu sou o cara de preto, neto, e tem a minha avó à direita. Me faz dar um abraço bem carinhoso nela. Por isso que eu falei que a tecnologia de imagem que eu estava mostrando até o momento é a mais inicial que tem. Beleza, gente? Bem, obrigado pela atenção. Espero que tenha valido a pena. Beleza? Obrigada, doutor Carlos. Excepcional o simpósio. Eu tenho certeza que emocionou a todos e abriu a cabeça de todos nós, colegas médicos. O doutor Augusto fez uma pergunta aqui. Então, se vocês quiserem fazer pergunta, o microfone está passando por aí. Então, ele perguntou, você acredita que em menos de 10 anos todos os clínicos podem ser substituídos pela IA? E por que motivo um paciente ainda precisaria de um médico humano? Então, vamos lá, gente. Primeiro, IA generativa, ela já está chegando com a tecnologia atual no teto. Ela já não vai evoluir muito mais. Lembra que eu mostrei que é baseado em empírico, tentativa e erro? Então, isso tem um teto, isso tem um limite. Estão se desenvolvendo outras técnicas, mas a gente ainda não tem. O próximo passo dessa revolução tecnológica, eu já canto para vocês qual é. Não vai ser na IA generativa, vai ser na robótica. Você vai começar a ter assistentes humanoides com inteligência artificial com valores acessíveis. É o próximo passo que a gente vai ter. Tá? Mas substituir o médico não vai substituir, por conta do seguinte... mas, de qualquer maneira, se você quer se antenar e antever o que vai acontecer, é aquela história, né? A melhor maneira de se preparar para o futuro é você criar a sua própria realidade. Então, onde você pode fazer diferença? Não é na técnica, cara. No hard skill da medicina, a IA já está superando a gente. Não adianta. Onde é que você vai conseguir ser um médico excepcional? É você usar a IA para fazer sobrar tempo, para você aplicar esse tempo em rapport com o paciente, em relacionamento com o paciente. É aí que você vai ser o médico diferenciado, porque isso a IA não vai ter como fazer. Beleza? Então, esse seria o primeiro passo. Sim. E aí, Carlos? Tranquilo? Cara, meu nome é Humberto Neto, Bahia. Cara, eu estou 20 anos na nutrologia, né? Eu te acompanho há tempos. Há 10 anos, o MedX tem evoluído a gente cada dia mais. E aproveitando esse gancho, cara, como que você tem passado por essa relação médico-paciente? Pô, mudou radicalmente, cara. Sabe que a minha consulta levava 1h30. Eu não tinha noção de quanto tempo eu gastava parando para anotar coisa no prontuário e voltando. Quando eu comecei a usar a conversacional, depois que a gente desenvolveu, cara, isso diminuiu para 1 hora, sem perda nenhuma de qualidade. Aí eu percebi que a minha mesma consulta, eu tinha meia hora de gasto só parando e anotando, e voltando a conversa e anotando, e mesmo assim, ainda com risco de esquecer muita coisa nessas anotações, né? Tem mais alguma pergunta? Oi, fala, Socorro. Boa tarde, Carlos. Você sabe que eu sou sua fã, né? Obrigado, obrigado. Você é uma pessoa que realmente assim, é um divisor de águas na minha história profissional, né, com a chegada da IA, e a gente realmente é um diferencial. Mas você também sabe da minha grande paixão pelas pessoas idosas, né? E aí eu gostaria de lhe perguntar, hoje, uma das grandes pautas que eu defendo muito é o letramento das pessoas idosas nessas tecnologias digitais. E com o crescimento da população idosa e as famílias cada vez menores, a gente não tem quem cuide, né, das pessoas idosas. Você já pensou numa tecnologia que a gente possa ter acesso, por exemplo, aos monitores que a gente utiliza hoje para as pessoas idosas? Tem, eu posso falar com estudo de caso dentro da minha família, tá? Meu pai foi diagnosticado em 2021 com Alzheimer, beleza? Aí começamos todo um tratamento convencional, etc., mais algumas outras coisas, a gente usa CBD também, né? Usa um monte de nutracêutico, e uma coisa que meu pai recusou, em termos de tratamento e tudo mais, foi a terapia cognitiva. Ele não suportou ir na psicóloga, não quis, nem nada. Então, hoje em dia, por exemplo, eu
estou treinando um assistente com IA, por quê? Minha mãe acabou comentando comigo, nossa, toda vez que você apresenta alguma coisa de IA, ele fica acompanhando isso na internet, ele fica muito atento, que ele gosta que você bota caso clínico, etc. e tal. E ele ficou muito menos comunicativo conforme a doença foi evoluindo. Então, eu estou com um assistente sendo criado para conversar com pessoas com quadro demencial. Então, ele fica conversando o tempo todo. Ele estica, o que você fez hoje? Aí ele lembra o que a pessoa fez ontem. Olha, ontem você fez tal e tal coisa, hoje você vai fazer de novo e tal. E ele não para de conversar. Se você ficar 1 hora, ele está 1 hora na resenha. Então, isso, considerando um cenário de doença demencial, tem uso. Outra coisa, é uma tecnologia muito acessível e quando o custo de conversão de fala em texto ficar mais acessível, a gente vai ter muitos assistentes desse você podendo falar. Hoje é possível, eu poderia botar um desse todo em fala, só que o custo ainda seria muito alto. Então, é uma tecnologia que vai ser muito inclusiva até para as pessoas assim, mais velhas que têm mais dificuldade com tecnologia. Sim? É mais... Pessoal, antes da próxima pergunta, só lembrar para vocês passarem no stand da MedX. Olha, eu não posso fazer nada. Se perder aquele QR Code ali, eu já não consigo desenrolar mais nada. É hoje. Eu acho que foi de propósito que esse QR Code não funcionou, só para vocês passarem no stand. Então, só para lembrar. Sim. Quem ia perguntar? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Carlos. Eu sou Yasmin, sou R3 de Medicina do Esporte. E algumas coisas me preocupam. Eu uso, inteligência artificial para fazer leitura de artigo, resumos, eu acho incrível. Mas algumas coisas me preocupam com relação ao LGPD, primeiro. Quais são as autorizações que eu vou precisar pedir para o meu paciente para gravar a consulta? Você não grava. Esse é o primeiro ponto. Se você vir alguma tecnologia, né? Como eu falei, eu fui o primeiro a desenvolver esse negócio. E eu tenho clientes na Europa. Então, além de ter adequação à LGPD, eu tive que fazer adequação à GDPR, que é um pouco pior que a LGPD. Tá? Então, o que acontece? Eu só posso gravar o áudio do paciente para ter a gravação dele com áudio, com autorização por ele e com comprovação. Então, ou você tem que gravar ele falando que te autoriza, ou ter algum sistema de prova de que ele te autoriza. A nossa IA não grava o áudio. Ela escuta, ela está escutando, identifica o teu padrão vocal do paciente, do acompanhante, ela transcreve isso e depois a gente, com algoritmos de machine learning, te entrega aquele resultado dentro de um modelo treinado. Então, a preocupação com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, você não precisa ter. Com relação à privacidade dos dados, você falando num chat GPT, numa coisa dessa da vida. Tá? Como eu falei, é muito caro treinar uma IA. É muito caro. E eu tenho que ter especialista. Então, as pessoas têm uma ilusão de que você está conversando ali com o chat GPT, que o pessoal está pegando as suas informações para treinar e tal. Cara, a quantidade de bobagem que as pessoas perguntam, botam no chat GPT, não sei o quê, cara, você não vai treinar com um monte de lixo, porque qualquer sistema tecnológico, você bota um monte de lixo na entrada, no input, só vai sair lixo do outro lado. Não é assim que a coisa funciona. Tá? Então, esse tipo de preocupação, ela pode ser bem mitigada nesse sentido. E essa do áudio, eu já te passo que, assim, se você vir alguma solução que você tenha como reescutar o áudio, você já tem absoluta certeza que aquilo não tem compliance. Já te digo de cara. Tá? Mas essa informação fica salva, porque a gente consegue. Óbvio que fica. Ele gera uma anamnese toda para você. Então, e o transcritor de o que você falou, o que o paciente falou e tudo mais, isso fica armazenado. Só tá? o áudio que não fica. O áudio não pode ficar, né? Porque só se você pedisse autorização, senão você está cometendo um crime, diga-se de passagem, tá? Se der algum problema de Lei Geral de Proteção de Dados, além de você se ferrar com a Lei Geral de Proteção de Dados, você incorre em um processo criminal. Ter gravado sem autorização. Sim. Beleza? Sim. Tudo bom? Tudo bem, doutor Carlos J.C. Lopes. Meu nome é doutor Elias, doutor Antônio Elias, sou de São Paulo, sou nutrólogo desde 98. Nunca ouvi falar em você, nem na MedX, mas eu posso lhe garantir que essa apresentação foi uma tatuagem na minha cabeça e no meu coração. Cara, obrigado. Gente, tem mais alguma pergunta? Tem mais uma, Carlos. Fala, essa semana, Carlos, eu recebi um e-mail do CRM fazendo uma pesquisa sobre inteligência artificial. Sim. Tinha algumas perguntinhas lá, tipo relatório, aqueles formulários da Google, né? Sim. Então, assim... Eu recebi também. Você recebeu também? Recebi também. Então, o que você achou disso? Eu acho que eles vão começar
a mexer nessas coisas. Gente, vamos lá. Tentar mexer nessas coisas assim, que a gente tem que entender o seguinte, né? Conselhos são órgãos políticos, né? E como todo órgão político, ninguém escapa daquela sanhazinha autoritária de querer regular as coisas. E não tem jeito de se regular isso. Tipo, já passou a boiada inteira. Gente, os médicos estão morrendo mais cedo. A jornada de trabalho é grande. 50% dos médicos no Brasil estão em burnout. 1 em cada 10 estão pensando em largar a medicina. Aí você vai chegar e vai criar regulamentação se o cara pode ou não pode usar IA. E detalhe, quem bota o carimbo no final é quem? É você. Então você vai usar isso. É por isso que todo esse blá 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 que eu fiz, da importância de você usar isso de um jeito que te traga a fidelidade do dado. Se você tiver segurança da informação, cara, você vai usar isso e você vai voar. Agora, se você usar isso como Google e meter o teu carimbo embaixo, cara, aí a chance de realmente você ter problema com relação a isso vai ser muito grande. Não tem jeito, né? Não tem jeito, cara, não tem mais como voltar, né? A gente já está num ponto de não retorno, né? Agora, isso ainda vai demorar, porque 95% das pessoas, dos nossos colegas, não sabem nada desse assunto ainda, né? Doutor Carlos, Sim. uma questão assim que me intriga, é porque eu tenho alguns pacientes, alguns até advogados. Sim. O fato de eu não digitar nada na frente deles vai gerar uma certa preocupação. Sabe o que tem vários colegas que fazem? Eles começaram a usar essa ferramenta e começaram a usar isso para marketing. Sabe o que eles fazem? Sim. Eles ficam a consulta toda, blá, 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 tudo tranquilo. Quando termina, eles viram o paciente e falam assim, você reparou que eu não escrevi nada do que a gente conversou aqui? Sim. Então, aí ele vira a tela para frente e fala, olha, que eu estou usando uma inteligência artificial aqui que escuta a nossa conversa e já faz toda a evolução para eu poder focar 100% em você. Então, eu estou usando de valor agregado na consulta. Sim, beleza, mas existe alguma lei ou alguma coisa jurídica que impeça ou que ele se sinta, ou que ele lesado em estar fazendo esse atendimento da forma que está sendo conduzido? Que é você... em última análise, o que acontece? O output dessa informação não tem diferença nenhuma do que você faria se você fizesse uma anamnese de livro com ele. Mas, eu menciono o seguinte, juridicamente existe alguma lei ou alguma coisa que impeça... Não. Primeiro problema do ponto de vista judicial que você teria seria se você gravasse o áudio sem autorização dele. Foi aquilo que eu expliquei. Se você olhar qualquer solução dessa que grave o áudio e você possa escutar depois da consulta, cara, aí você está cometendo crime. Mas esse não. Esse, ele escuta a consulta. Eu já conheço a inteligência artificial, usei para coisas como você fez a foto de sua mãe. Eu perdi minha mãe também, dia 13 agora, e usei da inteligência artificial para juntar minha mãe e meu avô. Emociona a gente e acho muito legal e válido ter agora essa ferramenta, com realmente essa visão que foi já feito. Nem sabia que tinha pesquisas sobre questão de depressão médica, sobre essa coisa do cansaço. Isso é visível para todos. Eu acho que pelo menos quando a gente se reúne, é uma queixa comum da jornada que a gente tem enfrentado. Eu acho que é uma ferramenta interessante, acho válido, entendeu? Eu só fico preocupada nessas questões e da gente esbarrar sobre os preconceitos, porque o que eu acredito que a CRM tenha é uma falta de conhecimento da técnica. Total, é ignorância. Outro dia eu vi uma publicação, falou assim, a IA não sabe explicar como ela chega nos resultados. Quem escreve um negócio desse, ele não entende. Não entende nada de como a coisa funciona. Por isso é que o meu trabalho inicial todo aqui foi o quê? Explicar como funciona. Se você entende como funciona e você entende a limitação que isso tem, você vai saber em que cenário você vai usar isso e em que cenário você não vai usar. O próprio médico mesmo, a gente conversando sobre a inteligência artificial, muitos ficam com medo exatamente disso, de achar que a inteligência artificial vai tomar um espaço nosso... mas ele meter a cabeça no buraco, igual uma avestruz, com certeza não vai ajudar. Eu só te garanto isso. Quer ajudar, puxa isso para o teu lado, vira teu copiloto e vira um médico muito diferenciado no rapport. Sim. É isso. Sim. Tá bom, obrigada. Não, sim, mas aí cabe você... Se você falar, se ele perceber e tudo mais... Você pode falar, não, olha, aqui ele está ouvindo aqui, não tem identificação, não tem gravação, né? É uma questão de você entender a tecnologia, como ela funciona. Por isso que tem que entender a tecnologia, como funciona. Sim.
Bom, Carlos, meu nome é Andréia, eu sou médica pediatra e coordeno um curso de medicina da UFSCar, Federal de São Carlos. E eu vou dizer para você que eu assisti 3 palestras suas e saio daqui impactada. Pô, obrigado. Um pouco com dificuldade de retornar para meu curso. E vou dizer, e aí vai a minha pergunta. Os meus alunos fazem portfólio e eles usam IA. E a gente baixou uma determinação que não tem que usar. Isso criou um problema grande, eles têm feito revolta. Então, eles estão burlando ali, tentando, e a gente... Porque o portfólio, obviamente, hoje não é mais escrito. Então, eles extraem as histórias clínicas, e dali eles tiram disparadores para poder fazer as suas compilados. E ali eles vão... Como o curso da UFSCar é um curso integrado, é diferente, né, é meio xiita, ele é só metodologia ativa, então é dali que eles vão extrair a discussão para fisiologia, fisiopatologia, farmacologia. E agora eu não sei como retorno para o meu curso, como coordenadora, depois de ter assistido. E aí eu te pergunto, nós temos que inserir isso em que momento, né, que a gente insere isso no curso desses alunos de medicina? Então, vamos lá. Eu acho que a maneira correta é capacitar eles a entenderem como a tecnologia funciona. Por quê? Se eles pegarem isso e usarem, por exemplo, o GPT para criar o portfólio, criar o trabalho deles, o aprendizado dele vai ficar reduzido. Esse é o tipo da ferramenta que faz a gente ganhar tempo, mas emburrece. Beleza? Emburrece rápido. Então, você tem que saber em que você vai usar. Você vai usar para ganhar tempo naquilo ali. O que eu faria se eu fosse coordenadora de você? Pro lado do teu negócio, tá? Primeira coisa, eu não ia baixar portaria nenhuma de não usar IA, tá? Porque seus alunos não sabem usar IA. Eles estão usando igual o Google para fazer o trabalho. Show? Beleza. Existem ferramentas que você consegue pegar o texto deles e ele te dá um score se aquilo foi criado por IA ou não. Tem jeito de burlar isso? Tem, mas seus alunos não vão saber qual é. Qual é o jeito? Você tem que alimentar a IA com uma série de textos seus autorais, treinar o seu tom de escrita e tom de fala para depois você usar aquilo nos seus trabalhos. Ele escreve do seu jeito e aí não usa os termos que normalmente você consegue identificar aí o padrão de construção de frases da IA. Tá? E a segunda coisa, já passou a boiada. Então, vamos trazer para fazer um entendimento correto da tecnologia. Olha, onde é que você vai usar? Use isso aqui para ver uma revisão bibliográfica. Pega isso aqui para te ajudar a estudar o negócio. Depois você pega isso tudo e faz seu portfólio. Usa isso para te ajudar. Até porque o mesmo problema que você ganha lá no CRM, quando você ganha o canudo, de suicídio, de depressão, etc., isso não começa depois que você ganha o canudo. Quantos colegas nossos de faculdade... Pô, eu mesmo tive 2 que, foram embora, tchau, estão no outro plano. Quantas pessoas de depressão? Quantos usavam Ritalina? Quantos usavam beta-block para fazer prova prática? Quantos você quer? Pô, a gente se droga muito, né? Porque depois, quando você começa naquele ritmo louco, puro, não dá para levar, gente. A verdade é essa. Não dá para levar. Então, cara, vamos trazer isso. Vamos trazer a consciência deles usarem a tecnologia do jeito correto. E fazendo isso aqui melhorar, né? Você usar para o que pode te ajudar de ganhar tempo. Então, eu faria isso, né? Se eu tivesse como me clonar, eu até me oferecia para dar aula para os seus alunos, só que eu já não tenho tempo para nada, eu não estou nem conseguindo velejar direito, então não posso assumir mais compromissos aí para o futuro, beleza? Gente, mais alguma dúvida? Ficou tudo claro? Obrigado aí para os inimigos do fim, tá? Até uma próxima aí, obrigado.